Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate, programa especialíssimo com o Rony, grande atacante, artilheiro do Palmeiras, mas o Corinthians jogou agora há pouquinho, conseguiu uma grande vitória contra o Mirassol. Fernando Lázaro falando direto, Arena do Corinthians, com José Paz, vamos lá. E muitos atletas com contribuições desse nível, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a defesa foi consistente e tem sido cada vez mais consistente, número de finalizações, mas eu me apego mais às chances reais de gol do que o número de finalização, e nós tivemos muito mais, ao meu ver. Lázaro, boa noite. Rafael Esgrilles, Energia 97. Ainda vou no âmbito da definição da equipe no começo de temporada, né? O torcedor no ano passado estava acostumado com o Fausto Vera e do Queiroz, né? No início dessa pontada ofensiva da equipe do Corinthians, e agora tem o Rony e tem também o Juliano. Queria que você falasse, o Fausto Vera perdeu mesmo essa posição para o Rony, ou é mais na questão voltar de lesão, teve uma lesão séria na primeira partida contra o RB Bragantino, e se o Juliano ganhou a vaga mesmo do Queiroz, ou você ainda pensa o Queiroz como titular, como esse segundo jogador de marcação? Opa, boa noite. A gente está permitindo o time se mostrando, e são etapas também que não são definitivas, né? O futebol é muito dinâmico, e na questão do Fausto, por exemplo, ele teve intercorrências que tiraram ali a possibilidade de participação. O Rony veio participando e bem, entrando nos jogos, depois teve a sua oportunidade, seguiu, e o time se ajustou, mas o Fausto retomando agora, a gente tem tentado propiciar também o máximo de minutos para que retome a melhor condição, rápido, dinâmico, e dar isso a ele, a outros atletas, é importante para esse crescimento e possibilidades de time. Eu não vejo, claro, o time se repete, enfim, cria alguns links, algumas conexões ali do time, mas essas outras possibilidades são fundamentais, e a gente tem que ter um elenco forte, porque a quantidade e a nossa necessidade exige isso. Boa noite, Lázaro. Você repetiu o time do jogo contra o Palmeiras para agora, mas acredito que seja a terceira vez que Rony, Juliano e Renato Augusto começam compondo ali o meio-campo, contando com a partida de hoje. Eu queria te perguntar se a característica de jogo do Rony te dá uma segurança para escalar o Juliano e o Renato Augusto juntos, eles que têm uma característica melhor de armação de jogo. Boa noite. Não, eu vejo que são características que podem se complementar, depende muito da forma, e a gente tem ajustado muito isso, independente de Rony e Juliano com o Renato ou outras combinações ali no meio campo. É esse ajuste que a gente tem feito, e o papel que o Juliano, por exemplo, na parte defensiva tem passado a exercer, que tem dado um equilíbrio maior para a equipe e conseguido consolidar ali uma forma de defender que a gente está ajustando, e com os outros atletas que entram também, a gente viu em outros momentos surtir também bom efeito. Isso foi uma etapa em momentos que a gente teve um pouco mais de dificuldade na parte inicial, e a parte defensiva a gente sofreu mais em alguns jogos, e tem tentado ajustar, consolidar, e outros atletas estão conseguindo entender essa função, como o Juliano, e também sendo uma possibilidade de exercer, e também depois do outro lado ofensivo uma possibilidade que ele traz para o time. Lázaro, boa noite. Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Chama a atenção a temporada do Roger Guedes, não só pelos gols, mas também pela disposição defensiva dele. A gente, no finalzinho de jogo, ele estava voltando para marcar o lateral, dando carrinho. Provisoriamente, ele é artilheiro do Campeonato Paulista, chegou a 7 gols. Queria que você falasse o teu grau de satisfação ver um jogador como esse, goleador, e que está se dedicando também defensivamente, pelo menos aqui do lado de fora a gente vê, é um jogador que está muito ligado nas partidas, está participando, está envolvido em todos os momentos do jogo. Boa noite, Guilherme. Eu vejo que alguns atletas, né, e o Roger é um deles, mas nós temos alguns outros, e o grupo está dessa forma, né, alguns atletas tendo uma participação, e ele tem uma participação que é mais marcante, né, em relação à parte ofensiva de número de gols, e tem conseguido concretizar muitas possibilidades. É um atleta que tem uma característica de definição muito forte, né? E como a gente tem conseguido construir, então é toda uma etapa que o time propicia a ele,
na parte ofensiva e tem potencializado uma grande virtude dele, que é a finalização. De um outro lado, ele está entendendo o papel dele e colaborando numa parte defensiva de uma forma bem satisfatória, e isso um potencializa o outro. Ele potencializa o time ao ajudar e defender bem, competindo, e potencializa muitos outros atletas, e é potencializado na outra ponta ali uma virtude grande dele de definição, e tem surtido. É um atleta que tem a tranquilidade da finalização, da definição, muita capacidade ali, e tem sido eficiente. Fernando, boa noite. Gabriele Sena, da Identidade Corintiana. Esse é o segundo gol seguido antes dos 10 minutos. O que, na sua avaliação, você acha que encaixou? E falando um pouquinho também sobre a repetição das escalações, isso mostra um resultado positivo no trabalho do preparo físico? Obrigada. Pois é, Gabriele, boa noite. Os gols no início é uma coisa que a gente tem buscado, a gente já sofreu em alguns momentos, então essa ideia a gente tem falado muito sobre isso e discutido a necessidade de entrar nos jogos, né, desde o primeiro momento já no ritmo e buscando já se impor desde um primeiro minuto. Isso vai surtindo, porque além dos gols tem surgido algumas possibilidades, né? Tanto no jogo anterior como nesse. Não é na primeira possibilidade, apesar de ser antes dos 10 minutos, é a segunda, a terceira, criadas em pouco tempo. Então você cria um volume e acaba concretizando. Isso é importante, porque te dá uma condição no jogo, né? Claro, de um início bom, de estar sempre ali. Em relação à segunda parte, e a conexão do time, claro, vai ajudando nisso também. E a segunda parte da preparação física é fruto de todo o trabalho que a gente tem falado, que envolve muito o trabalho da comissão, Flávio, Bruno, Leandro, Marquinhos. É uma equipe grande ali da área, e que tem trabalhado muito e muito bem, todo um departamento ali de saúde, que é a área médica também nisso. Então é todo um aparato do clube, muitos bons profissionais envolvidos ali, e que tem potencializado isso, e atletas que em alguns momentos, né, já talvez foram mais criticados em relação a isso, estão demonstrando que tem a condição, e até em pouco tempo de recuperação, de ter uma grande performance difícil num campo pesado, numa quinta-feira à noite, e de repetir no domingo, menos de 72 horas depois, também um jogo de extrema dificuldade, e os atletas dando uma ótima resposta nesse quesito. Boa noite, Lázaro. Matheus Poggioli, Bate-Fundo Esportivo. Parabéns pela vitória de hoje. Lázaro, o Corinthians fez um primeiro tempo, diria que fantástico hoje. Grandes ataques, a todo momento, tendo a bola, principalmente passando pelo Renato Augusto. No segundo tempo, depois da saída dele, o Corinthians teve uma certa dificuldade para criar, obviamente, coisa que o adversário também propiciou que o Corinthians não conseguisse. Mas as únicas 2 derrotas do Corinthians no ano foram sem o Renato Augusto. E a pergunta que eu quero fazer é errado dizer que o Corinthians tem uma certa Renato-dependência? Se não, como resolver esse problema sem o camisa 8? Obrigado. Boa noite. Foram sem o Yuri também, né? Os 2 jogos foram sem o Yuri. Que é um atleta que ajuda demais a equipe em vários aspectos e tem sido muito importante em todos os jogos. Os 2 jogos o Yuri não estava também quando a gente... se eu não me engano é isso, né? O time criou bastante no primeiro tempo, e o Renato é um cara que potencializa, é um jogador criativo de extrema qualidade, que constrói, pensa muito bem o jogo, e outros mecanismos que têm potencializado também o Renato, né? O Adson é um cara que tem participado muito no processo de construção e vai criando uma dinâmica. Enfim, o Juliano é um cara que acrescenta. Nós temos um lado direito e uma chegada do Fagner muito forte, que também tem sido muito importante na criação das nossas jogadas. O Yuri tem sido um cara que tem criado muitas jogadas, além das finalizações, das possibilidades, também tem criado. Então, o Roger, tanto fazendo gols como também participando muito, o Fábio. O Renato, é claro, é uma peça importante, é um cara... falar sobre o Renato na parte criativa de construção, o quanto ele acrescenta a qualquer time, e ele potencializa. Mas o time tem outras peças que têm também participado muito do processo de construção e criativo do time, gerando situações, finalizações. Depois do contexto do jogo, após a saída do Renato e de outros jogadores, é claro, ainda tivemos boas possibilidades, mas eram mais em transições, né, do que num jogo construído, porque aí já era um desenho de um adversário que já não tinha muito mais um risco e se atira ali, e começa a finalizar de fora, e a gente
bloqueando e tentando sair em transição mais do que numa construção. Bom, o Fernando Lázaro vai continuar falando, mas nós vamos para o lado de fora da sala de entrevistas. O José Paz já está posicionado, daqui a pouco o Rony já está conosco aqui nos nossos estúdios. Vamos fazer um trabalho especialíssimo com o grande atleta do Palmeiras. Só estamos aproveitando esse momento, né, de final de jogo lá na Arena do Corinthians. Boa noite, José Paz. Fala, Flávio, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o nosso super Mesa Redonda Futebol Debate. Pois é, Rony aí, Rony aqui, daqui a pouquinho o Rony do Corinthians vai falar com a gente aqui na Zona Mista depois dessa super vitória do Corinthians aqui na Neoquímica Arena. Placar de 3-0 para cima do Mirassol. Rony chegando daqui a pouquinho, quando ele chegar, vocês me dão um toque aqui que eu paro de falar, hein? Vitória por 3-0 então do Corinthians para cima do Mirassol. Roger Guedes marcou o primeiro do Corinthians, na sequência o Renato Augusto, os dois no primeiro tempo. No segundo tempo o Roger Guedes fez mais um gol. O Corinthians venceu por 3-0, chegou aos 18 pontos. Grupo C do Campeonato Paulista. Roger Guedes chegando por aqui. Eu vou me abaixar aqui, ó, para não atrapalhar. E a gente já vai ao vivo então com o Roger Guedes, agradecendo aqui os amigos que vão dar preferência pra gente. Roger, obrigado, estamos ao vivo no Mesa Redonda. Mais uma noite mágica para você, 2 gols aqui na Neoquímica Arena. Como é que tá esse momento, teu artilheiro do campeonato agora com 7 gols? Que fase? Obrigado. Boa noite a todos. Cara, tô muito feliz, agradecer a Deus, né? Deus tá me abençoando, me honrando, me coroando muito com os gols, então tô muito feliz de dar a equipe novamente com os gols e primeiramente com a vitória, que é o mais importante. Queria que você falasse primeiro o quanto aquele clássico contra o Palmeiras, quando vocês buscaram o empate e tudo mais, trouxe força até física, porque vocês jogaram há poucas horas para buscar esse resultado hoje. E como é ser artilheiro do Campeonato Paulista? Você tá virando essa rodada com 7 gols na artilharia. Cara, é um objetivo pessoal meu, né? Acho que todo atacante tem esse objetivo. Primeiramente, é lógico que eu quero ser campeão paulista, meu primeiro título pelo Corinthians. A gente está em busca disso e se for a consequência artilheiro, vou ficar muito feliz, que eu trabalho para isso também. É o que eu peço todas as noites para Deus e estou muito feliz com esse meu momento. Roger, a gente conversou com torcedores, filmou muitos torcedores com camisa sua, faixa, pedindo a sua camisa, viajaram de longe para te ver. Queria que você falasse da sua relação com a torcida do Corinthians. Você já se sente um ídolo aqui no Corinthians? Cara, ídolo acho que não, né? A gente tem que conquistar títulos, né? Ídolo é Cássio, Fábio, os caras que já são campeões mundiais aí. O próprio Fagner, tem brasileiros, outros caras, então quero conquistar títulos para me tornar um ídolo, lógico. Em busca também da parte individual, que é alcançar o gol na artilharia e na arena, né? Mas falta 10 gols agora, então é em busca disso individual. Lógico que eu tenho em busca disso também. A sua relação com a torcida, você sente esse carinho também, Rony? Sim, tem um carinho muito bonito pela torcida, eles também têm. A gente sabe que a cobrança aqui no Corinthians é grande, mas eu estou muito feliz e espero continuar assim até o final. Hoje, o jogo de hoje, o Corinthians tem a melhor média, né, dos clubes da Série A, tem a melhor média de público. Hoje também é um jogo que a gente imaginava até que pudesse ter um público menor, né, mais de 37 mil pessoas, e o torcedor empurrando o Corinthians rumo a mais uma vitória. Cara, a gente falou sobre isso, né? Sobre a torcida, a gente não tem nada que reclamar, né? A torcida sempre está aí. Acho que para mim é a melhor do Brasil nesse quesito, sempre está, independente se tem carnaval ou não. E choveu os últimos 3 dias seguidos, né? Também a gente sabe isso quanto é difícil, às vezes estão pegando chuva aí. Agradecer pelo carinho que eles têm também com a gente. O minuto 11 da partida do segundo tempo foi decisivo, né? Porque perde o pênalti, no contra-ataque você vai lá e marca o terceiro. Um jogo que podia ficar complicado se definiu naquele minuto. Cara, futebol é assim, futebol é engraçado até hora. O jogo estava praticamente decidido e 2-0 é aquele jogo que a gente sempre fala que é um placar muito duvidoso, que se o time adversário faz um gol já complica todo, mas o Cássio, graças a Deus, defendeu o pênalti também. E no lance seguinte a gente pôde fazer o terceiro, acho que deu uma equilibrada no jogo também ali. Roger, vocês chegaram a oscilar em alguns jogos, como contra São Bernardo e Portuguesa. Vocês vêm de uma boa atuação contra o Palmeiras, apesar da vitória não ter vindo, e hoje uma vitória por 3-0. Aos poucos o time está se encaixando, o setor ofensivo especialmente, a gente tem visto o lado esquerdo funcionar, no lado direito também chega com o Fagner. Está encontrando esse encaixe o Corinthians? Sim, no dia a dia a gente está conversando bastante com o Fernando. Como eu falei, sempre vou falar, a liberdade que eles nos dão dentro do campo facilita muito, que a gente não tinha, e agora a gente está muito feliz dentro de campo, no meio para frente principalmente, a gente pode movimentar bastante, complica a equipe adversária. Como você falou, acho que está se encaixando, a gente conversou que no clássico a gente foi muito bem, né? A gente queria a vitória, infelizmente não veio. A gente tinha que ter essa mesma cabeça hoje de entrar para cima aqui do Mirassol, acho que a gente tem que manter essa sequência em todos os jogos. Ô Roger, só uma última aqui da minha parte. Agora o Corinthians tem o Santos pela frente, mais um clássico. A torcida até já mencionou esse clássico ali com alguns cânticos. Como é que você vê esse jogo? Vê o Corinthians com favoritismo mesmo sendo um jogo na Vila? Cara, acredito que clássico não tem favoritismo, né? Clássico a gente sabe que é jogo pegado, como foi nós e Palmeiras. Palmeiras nos últimos 3 anos, 4 anos tá ganhando praticamente tudo, desde o Flamengo. A gente sabe que clássico é clássico, não tem
não tem uma equipe que já vai sair ganhando na frente, então acho que vai ser um grande jogo. Sabemos o momento do Santos, que não é um momento tão bom, mas vai ser um jogo difícil e espero sair com a vitória lá. Tá, então, a palavra de Roger Guedes. Pode me mostrar aqui, Thiagão, pra você ver. Olha só os bastidores do Flávio Prado que gosta, Michele. Olha o banquinho que o repórter arrumou aqui, ó, pra não atrapalhar na zona mista. Devolvo pra vocês. Daqui a pouco eu volto aqui do meu banquinho. Não sou Raul Gil, mas vou voltar aqui com o meu banquinho pra gente falar um pouquinho mais aqui na zona mista do Corinthians. Fagner já chegou aqui com a gente, hein? Vambora? Boa noite. Boa noite, Fagner. A gente está ao vivo aqui no Mesa Redonda. Obrigado por atender a gente. Mais uma grande partida do Corinthians na Neoquímica Arena. Qual a tua avaliação desse jogo? Já mirando, projetando agora um clássico contra o Santos. Um jogo duro, um jogo difícil, né? A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. A equipe do Mirassol é uma equipe que se propõe a jogar, né? Não fica só se defendendo. Então a gente sabia que ia ter que tomar muitos cuidados, né? Defensivamente, para não ser surpreendido, né? E a gente também ter qualidade na frente para poder fazer os gols, né? E hoje Renato, Yuri, Roger, Juliano, todo mundo estava bem, né? Adson, acho que a equipe inteira no geral foi muito bem, a gente conseguiu fazer o resultado, né? E acho que foi importante para a sequência. Wagner, você falou de cuidados defensivos, né? A gente tentou pelo menos ver de longe, vocês conversando em alguns momentos, o Mirassol conseguiu alguns chutes, tem espaço ainda, precisa acertar um pouco mais em termos de marcação, proteção no time, você entende, Fábio? Isso é normal, os ajustes vão acontecer, né? A gente sabe que cada jogo ele te proporciona desafios diferentes, né? Então, como eu falei, o jogo do Palmeiras teve uma característica, esse jogo teve outra, né? Então a gente vai lapidando, vai ajustando, né? Acho que muitas vezes na conversa mesmo é que você vai tentando resolver alguma situação, né? E acho que no dia a dia também, né? No pós-jogo você vê vídeo, você vê algumas situações que você poderia ter feito diferente ou tomadas de decisões, né? Então acho que são coisas que a gente vai melhorando ao longo do campeonato, né? E o importante é a equipe estar crescendo nesse momento final. Fagner, como que é para vocês essa oscilação que tem dentro do futebol? Até o jogo de hoje eram 3 jogos sem saber o que era a vitória, né? E agora já são 3 jogos sem saber o que é derrota, com um jogo só com essa vitória. Como que é para você? A gente sabe que o futebol existe, né? Essa cobrança, né? De 3 jogos sem vencer ou 3 jogos sem perder, enfim. Mas acho que o mais importante é vencer no desempenho da equipe, né? A gente, logo após o jogo do São Bernardo, que fizemos um jogo abaixo, né? Sabíamos que tínhamos que melhorar, sabíamos que tínhamos que mudar um pouco da postura da equipe, da atitude, né? E a gente conseguiu fazer isso nos últimos jogos. E agora acho que é manutenção, né? Manutenção de algumas coisas, a correção de outras para a equipe manter o mesmo nível dentro, fora de casa. Acho que isso que é importante. Wagner, uma vitória como essa é construída ao longo dos 90 e tantos minutos de jogo. Mas hoje dá para falar que aquele minuto 11 ao 12, ou 10 ao 11 do segundo tempo, quando o Cássio defende o pênalti, na sequência sai o gol, foi o que determinou, o que concretizou essa vitória? Eu acredito que ali você tira todo o ímpeto do adversário, né? Você vem de um pênalti contra e aí o Cássio faz a defesa e logo no lance seguinte você faz o terceiro gol, né? Então acho que ali, animicamente falando, acho que a equipe do Mirassol sentiu, né? E a gente conseguiu também administrar, enfim. Então acho que aquele momento ali foi o momento que a gente conseguiu decidir o jogo e conseguir o placar. Boa, fechou? Valeu. É isso, Flávio. Daqui a pouquinho a gente volta aqui direto da Neoquímica Arena com mais personagens do jogo. Corinthians 3, Mirassol 0. Agora eu volto contigo. Perfeito. Vamos dar uma corridinha aqui então. Boa noite, Michele Janela. Bora correr, Flávio Prado. Boa noite para quem está em casa. Hoje a gente tem um monte de presentes especiais para você colocar hashtag Mesa Redonda no Twitter. Olha só, primeiro presente da noite é uma bola topper, presente da loja Gold Placa lá de Santo André. Mais uma camisa do Palmeiras, só que tem um detalhe. Essa camisa que tá aí, é essa que tá aqui na minha mão, ó. E a que tá na minha mão, não sei se vocês conseguem ver, está autografada pelo Rony. Pintou notificação no seu telefone, é gol do Rony, tá aqui autografado nesse manto sagrado. Então, se você é palmeirense, pode ganhar essa camisa que o primo comprou pra gente, tamanho G, tá certo? Então, o primeiro presente da noite é a bola com essa camisa do Palmeiras autografada pelo Rony. E o segundo presente da noite, claro, o corintiano tá feliz da vida, camisa GG do Corinthians, pra você que é corintiano e tá feliz com a vitória do seu time. A enquete que está no ar no site gazetesportiva.com é qual será o resultado do clássico entre Santos
Santos e Corinthians na próxima rodada do Paulistão? É vitória do Santos, empate ou vitória do Corinthians? Eu acho que vai dar Corinthians. E o nosso querido convidado vai levar de presente, ó, essa caneca linda do Mesa Redonda que só nossos convidados ilustres ganham da @ContreiraCanecas. Valeu, Contreira Canecas! E você escutou essa campainha, ó. Tá vendo essa campainha quando tocar? Não é vizinho pedindo arroz, serpentina, nada disso. É presente saindo aqui no Mesa Redonda, especialmente pra você aí de casa, tá certo? Ou camisa do Corinthians, ou camisa do Palmeiras. E se a gente entrar nos Trending Topics, tem mais presente especial que o nosso querido Primo Ribeiro, produtor executivo, separou pra você. Bom, então é o seguinte, antes do Rony do Palmeiras que tá aqui, o Rony do Corinthians falando lá. Vamos ouvir um pouquinho. O Corinthians é um time que tem uma força ofensiva grande, né? E ali na marcação você aparece como um cara que chega duro, que tem um poder muito forte de marcação mesmo para ajudar na proteção desse time. Hoje a gente viu contra o Mirassol tendo muitas oportunidades de finalizar de fora da área, aproveitando alguns espaços. Teve o pênalti também que o Cássio acabou defendendo. Há ainda coisas a serem corrigidas ali, especialmente no setor de meio campo ou defensivamente, para que você sofra um pouco menos? Acredito que sempre tem que corrigir, né? Nunca tá perfeito. Nunca vai estar perfeito, cada jogo pede uma coisa. É o que você falou, eles chutam de fora da área. Dificilmente eles estão pegando uma bola, entrando dentro da área e chutando. O goleiro que a gente tem hoje é o Cássio. O Cássio é um grande goleiro. A gente tem o Gil, tem o Bruno Mendes, tem o Balbuena, tem uma grande defesa, o Fábio, o Fagner. E o adversário está tendo uma chance de chutar de fora da área. Eu acho que de fora da área é mais difícil fazer gol no Cássio. Então acredito que o sistema tem sim ido bem. Só que não dá para controlar tudo no jogo, é um jogo diferente do outro, né? Mas é o que eu te digo, é melhor chutar dentro da área ou chutar de fora? Vocês têm mais 2 partidas, estão por 1 ponto para se classificar em primeiro, ou São Bento perder 1 ponto, ou vocês fazerem mais 1 ponto, vocês são primeiro colocados. Mas tem aquela classificação geral, e o Corinthians lembra muito do ano passado, né? Jogo único no Morumbi, se der para trazer o jogo único até a semifinal para cá, é super importante. Como é que vocês vão trabalhar agora? Tem que dar tudo, mesmo com esse espaço curto de recuperação, tem que dar tudo nesses 2 jogos, tem que buscar, tentar ser o segundo melhor, o terceiro melhor, o primeiro melhor, até se der para passar o Palmeiras? Sim, a gente tá sempre buscando o topo da tabela. A gente sabe que em casa a gente tem o nosso maior patrimônio do clube, que é a torcida, que os números não mentem, que os jogos em casa são melhores. Então a gente tem que buscar isso para nós, é uma vantagem para nós, né? Tá aí a palavra então do Rony aqui, Flávio. Daqui a pouco a gente volta com mais personagens aqui na Neoquímica Arena, hein? Volto contigo. Então tá bom. E aqui nós vamos apresentar os nossos personagens daqui. Boa noite, Alexandre Silvestre. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Miller. E o super convidado da nossa produção de hoje. Os nossos convidados do programa deste domingão foi o autor do gol mais bonito do ano passado, segundo o nosso querido e cheio de prestígio Troféu Mesa Redonda. O gol mais bonito do Brasileirão do Troféu Mesa Redonda. O Rony Elson da Silva Barbosa, o popular Rony, faz parte do grupo dos principais jogadores que hoje compõem o elenco do Papatítulos Palmeiras. Só com a camisa do Verdão, o atacante já conquistou 2 campeonatos paulistas, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa, um Brasileirão e uma Supercopa do Brasil. Prazer demais te receber aqui no Mesa hoje, Rony. Rony, muito obrigado por atender o nosso convite. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço pelo convite. É uma satisfação imensa estar participando aqui, né, presencial do programa de vocês. É uma honra, espero estar respondendo as perguntas de vocês. Como eu falei, eu sempre vejo ele aqui lá na frente do CT. Prazer estar aqui, prazer estar com ele aqui. E essa apresentadora aí que todos conhecem, a gente acompanha desde quando eu cheguei no Palmeiras, então é uma honra estar aqui junto a vocês aqui no programa de vocês. Pra nós também, viu, Rony? Só teve um problema, né? Você bagunçou tudo aqui.
Saía palmeirense do chão, o Rony ia passando. Lembra o Thriller do Michael Jackson? É verdade. Em vez de zumbi, era palmeirense, né? Nossa o Rony quase Senhora. não consegue fazer o programa hoje, gente. E na fase do Palmeiras, é bem legal te receber aqui, vamos conversar bastante, tem muita coisa rolando legal e a gente quer explorar bastante a possibilidade de tê-lo aqui. Ele tem 4 gols, hein, Flávio? Pois é. O Roger Guedes está com 7 e o Rony já falou aqui pra mim, ó, vou meter 3 no próximo. Dá pra chegar, né? Dá pra chegar tranquilamente, né? Dá pra chegar. O time tá jogando muito bem, né, Rony? Com certeza, o time tá voltando à rotina do ano passado, né? Tá voltando a jogar como vinha jogando no passado. Lógico que mudaram algumas peças, mas eu acredito que a confiança que todos têm no seu talento, no seu trabalho, isso é diferente do que nós temos ali também no nosso dia a dia, e a confiança que cada jogador tem para desempenhar o seu bom futebol. Eu acredito que isso a gente tem total ciência que a gente pode dar o nosso melhor, e eu acredito que isso a gente está botando dentro de campo, e as coisas acontecem naturalmente, e é lógico que a gente está numa crescente muito boa aí para a restante da temporada. O mestre Alberto Helena está com a gente também. Aí todos nós vamos perguntar. Rony, só um detalhe. Quando o Endrick chegou no time, a ideia era o Endrick no meio, ele é um centroavante, e você fazer o lado que é a sua posição. Só que você se enquadrou tão bem no centroavante que a gente está vendo uma inversão. Como é que vai ficar isso? Como eu vinha falando agora há pouco pro rapaz ali que me entrevistou, eu estou fazendo a minha função que eu vinha fazendo há muito tempo, né? Fez a minha carreira toda, e como eu falei, estava falando do Abel, né? Eu agradeço ele por ter feito eu descobrir coisas novas na minha carreira, fazer outras funções, fazer, né, outros posicionamentos, e ali o Endrick chegou, né? Eu já vinha fazendo 2 anos uma função de falso 9 ali, na época que o Luiz Adriano machucou, e só tinha eu praticamente para substituí-lo. E o professor pediu para mim fazer aquela função, que eu nunca imaginava fazer essa função tão bem. E graças a Deus, com a confiança que o professor passou para mim, né? Ele só pediu para eu dar o meu melhor, para me ajudar a minha equipe dentro de campo. E foi o que eu fiz, e graças a Deus deu certo, e venho fazendo ao longo da temporada. E o Endrick chegou e ali, né, eu tive que voltar à minha função anterior. E é lógico que você se adapta a fazer a uma função, você tem que readaptar a fazer. E você acostuma também a fazer gol, né? Você costuma ali chegar, jogar ali. Eu sempre falava que eu jogava só por uma bola. E é lógico, você acostuma a fazer a posição, você acostuma a fazer gol e ajudar a equipe de outra forma. E quando ele chegou, né, eu tive que voltar a fazer a minha função. E eu sempre falo que, independente da função, estou ali para ajudar a minha equipe dentro de campo. E a gente não tem posicionamento fixo de literalmente ficar numa posição, né? Às vezes eu fico por dentro, o Endrick abre, o Dudu às vezes está por dentro, ou às vezes a gente troca de lado. E a gente procura se movimentar muito ali na frente, né? Até para também o adversário não ter Isso parte de vocês, Rony? Na intuição, na hora do jogo, não precisa o técnico mandar. Vocês sentem que podem mudar de posicionamento ali? Sim, com certeza. O que o professor sempre pede, a gente tem essa total liberdade de, muitas das vezes, tomar decisões dentro de campo, né? Às vezes, ele sempre fala que dentro de campo nós somos o treinador, e às vezes, né, a gente procura fazer o posicionamento que muitas das vezes você vai por um lado, e às vezes acontece muito no escanteio você ficar de um lado, né, e o seu companheiro ficar do outro lado. Então ele tem que fazer a sua função e você tem que fazer a dele, né? E às vezes, quando não dá para voltar, você tem que voltar por meio, e o seu colega tem que fazer a outra função. Muitas das vezes a gente fica de zagueiro, né? O zagueiro fica de volante. E às vezes a gente tem que fazer a leitura, né? Fazer a leitura de jogo. Mas acontece muito isso dentro de jogo. E às vezes ali
a gente vem fazendo muito bem, às vezes eu fico por dentro, o Hendrick fica aberto, como aconteceu muito isso no Clássico, né? Não tinha acontecido muito nos jogos, mas aconteceu muito no Clássico, que o Hendrick muitas vezes ficou mais pela beirada e eu fiquei por dentro, né? Porque isso que você Foi perguntou justamente no derby, Chicão. né? Ficou bem claro isso. Ô, Flávio, se você me permitiu, Rony, eu quero fazer uma brincadeira com você. Porque eu vou ensinar o Gil a marcar o Rony. Vou ensinar o Gil a marcar o Rony. Como é que é isso? Foi 2 gols de cabeça em cima do Gil. Bem em cima do Corinthians, fez 2 de cabeça. É mesmo? Pô, ele é do meu tamanho, caramba. Como é que ele pode fazer 2 gols daquele negão grandão, daquele jeito que é o Gil? Então eu vou ensinar. Atenção, Gil. Volta pra casa rapidinho, que depois eu vou te ensinar a marcar o Rony. Se você me permitir, é uma brincadeira, lógico, né? Mas eu quero ensinar. Porque eu sei como marcar o Rony. Você não era zagueiro? Não, eu era goleiro. Mas aí tá. Também se eu tivesse no gol, eu tinha saído naquela bola que ele cabeceou do segundo gol. Tá. Eu não teria ficado no gol. Pior ainda foi que o Rony cabeceou parado. Parado. Cabeceou parado. Então é bola do goleiro. Dá licença. Se eu tiver no gol. Corrida, que realmente tem mais. Ele estava parado e o Gil mal posicionado. Com todo respeito ao Cássio, hein? Pelo amor de Deus, pegou um pênalti hoje. É um baita Não do só um goleiro. pênalti, né? Pegou tudo. Pegou né? tudo, Tá pegando tudo. Ele e o Everton são os 2 maiores goleiros do Brasil. Na minha opinião, não sei a de vocês. Mas depois eu quero fazer essa brincadeira com você. Porque assim eu ensino o Gil e ensino os outros também a marcarem um cara bom que nem ele. Porque ele é rápido. Pisa no pé. Não. Pisa no pé e não deixa subir. Depois eu vou tentar ensinar esses cabeça de bagre a marcar o Rony. Se bem que não adianta, né? Mas enfim, custar não ofende. Né? Tentar não ofende. Vamos lá. Mestre Alberto Helena, sua pergunta para o Rony. Boa noite. Boa noite, alegria. Rony, vocês lá na intimidade e tal, a partir do momento que você já tem experiência para burro, jogando tanto de centroavante como pelos lados do campo, quais os conselhos que você costuma dar ao menino Hendrick, hein? Boa noite. Então, eu estava falando agora há pouco aqui com você, né? Sobre o Hendrick. A gente sabe que muitas das vezes as coisas não acontecem. Isso a gente tem que levar pelo lado positivo também, né? Não só pelo lado negativo. Porque às vezes a gente tem que... eu tive que amadurecer muito rápido, muito cedo, com coisas que aconteceram na minha vida. E as coisas muitas das vezes não aconteceram e graças a Deus eu levei pelo lado positivo porque eu tive que amadurecer rápido. Eu sempre tiro de exemplo, quando eu cheguei no Palmeiras as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, do jeito que eu previa. E isso me fortaleceu muito, porque sempre as pessoas me perguntavam, por que não está dando certo, por que você não está fazendo gol? E todo mundo sabia que eu não era um cara de fazer gol, né? Eu era um ponta que dava mais assistência do que fazia gol. E um baita ponta, hein? Ave Maria. Aquela jogada sua no Atlético Paranaense, que você deixou 2 sentados no chão e cruzou a bola, né? Para o companheiro fazer o gol. Nossa, aquele gol foi emblemático, né? E eu sempre mantive a cabeça muito tranquila, muito boa, porque... você sabe do seu potencial, você sabe que quando as coisas não acontecem é porque tem algo que você precisa melhorar, não só como profissional, mas sim como pessoa. Então, quando você deixa a ansiedade te dominar, ela acaba atrapalhando um pouquinho a sua cabeça e você começa a ver coisas negativas que você muitas das vezes deixa entrar isso na sua cabeça e você não consegue fazer as coisas. E quando eu cheguei no Palmeiras aconteceu muito isso e eu sempre falava para as pessoas que, cara, na minha vida as coisas nada foram fáceis e eu sempre falei que eu iria dar a volta por cima, mas eu não fiquei comentando com ninguém, com pessoas, não conversava muito com pessoas da minha família sobre, né, o meu... E eu sempre mantive a cabeça muito tranquila, muito boa, sabendo que eu tinha total confiança do que eu ia dar a volta por cima.
E quando você tem fé, cara, tudo, as coisas acontecem naturalmente. E eu falei, quando eu fazer o gol, eu acredito que as coisas tudo vão mudar e as coisas vão começar a acontecer. E saiu meu primeiro gol na Libertadores. E as coisas começaram a acontecer de uma forma extraordinária. Depois chegou o professor Abel e me botou em outras funções, consegui fazer as funções que ele estava pedindo. E do nada você olha para trás, poxa, eu já ganhei tudo isso e já conquistei o carinho da torcida. Então, às vezes, eu sempre falo para as pessoas que têm dificuldade quando chegam no clube, que não foi só eu que teve dificuldade no clube quando chegou, né? Teve outros jogadores e também tem respaldo para falar. E às vezes, né, o Hendrick é um menino muito tranquilo, é um menino trabalhador, um menino que tem um potencial gigantesco que todo mundo sabe, né? É um menino que também com certeza vai ter que amadurecer muito rápido, porque, né, as coisas aconteceram para ele muito rápido. Então, cara, você subir profissional com 16 anos, isso é coisa de só nesse mundo mesmo, né? Só nessa atualidade. Então, com certeza ele vai ter que amadurecer muito rápido, saber lidar com as coisas, que quando se trata de futebol, você tem que logo assimilar o que você tem que fazer e você tem que entrar logo na rotina de profissional. E com certeza, às vezes a gente aconselha, sabe que no momento certo, na hora certa, as coisas vão acontecer para ele e a gente torce para ele. Às vezes, quando não dá na raça, ele está ajudando com a assistência, está ajudando, né, marcando, está ajudando, está dando o seu melhor dentro de campo. Eu acredito que isso é o mais importante. Ele não está deixando de correr, não está deixando isso afetar ele, que é um menino super do bem, um menino alegre, um menino que chega, brinca com todo mundo e está lá fazendo o seu trabalho diariamente. Isso ele vai ter recompensa lá na frente. E o Giovani? Bacana. Nós vamos voltar lá para a Arena do Corinthians. O Giovani é bom. O Zé Paz está chamando. Vamos lá, Zé Paz. Que vem dessa pré-temporada, jogadores, enfim. Mas eu estou vendo o início de temporada bem satisfatório. Tenho gostado bastante, os atletas também, a maneira com que o Fernando faz os treinamentos, a forma que ele conduz o grupo. Estamos felizes, sim. Roberto, queria te perguntar sobre a questão contratual de 3 jogadores, o Balbuena, o Bruno Mendes e também o Biro, garoto da base, né, que agora o Corinthians está olhando a questão da renovação de contrato. Então vamos lá, o Balbuena, como o contrato dele vence no meio do ano, ainda a gente não tem uma resposta para poder passar isso ao torcedor, porque não depende só de nós, depende de tudo, um monte de situação que você sabe como é que funciona lá na Rússia, essa questão da guerra, enfim, ainda a gente só vai ter isso um pouco mais perto do vencimento do contrato para poder passar uma posição mais exata. Desculpa te interromper, mas o Corinthians tem intenção de renovar com ele? A intenção a gente tem, só que não depende só de nós, né? Depende porque o contrato foi feito até o meio do ano, então precisa ver o clube, envolve um monte de outras coisas que a gente tem que fazer avaliação, mesmo se o atleta não tem uma outra coisa, ou o clube quer vendê-lo, enfim, tem um monte de situações que pode acontecer. E o Bruno Mendes a mesma coisa, a gente já conversou com o atleta, marcamos uma reunião com os representantes dele, que eles são uruguaios, eles estão fora. Logo no mês de março a gente vai sentar para conversar, para tratar da renovação. E o Bira a mesma coisa, já sentamos com o empresário, já conversamos, fizemos a primeira reunião e agora passando o carnaval a gente vai sentar novamente. Roberto, a gente está ao vivo no Mesa Redonda, queria saber, temos perspectiva de reforços em breve no Corinthians e em relação ao Felipe Coutinho, tem mais alguma coisa de novidade nessa história ou não? Não existe nada do Felipe Coutinho. Pode virar essa página, que essa página já está em branco, não tem mais nada. Não tem nenhuma novidade assim de bate-pronto para te falar. A gente sempre costuma dizer isso, parece um chavão, mas é verdade. O Corinthians está sempre aberto a qualquer negociação de algum atleta com qualidade que venha para somar, mas por enquanto não tem nada por hora agora para poder falar. Mas dentro disso, Roberto, a intenção do Corinthians é ainda fazer contratações. Muito se fala como esse time titular é forte, né? Um time que tem um poder ofensivo especialmente muito forte, mas que o elenco ainda não estaria à altura, né, do time titular e do banco de reservas. Pensando nisso, o Corinthians tem a intenção de fazer contratações? Na realidade, a qualquer clube, você está aberto a fazer negociação a temporada toda, né? Mas eu digo, só se aparecer alguma coisa que caiba no nosso bolso, que seja qualidade,
qualidade que venha para somar. Fora isso, nós vamos ficar com o grupo que a gente tem. Em relação ao Christian do São Bernardo, estão negociando ou não? Nós estamos conversando com o São Bernardo, um jogador que despertou interesse do Corinthians, mas por enquanto não passa disso. Tá, então, Roberto de Andrade ao vivo aqui no Mesa Redonda. Já agradecemos, conseguimos entrar um pouquinho numa posição melhor aqui no nosso programa. Conseguimos botar o homem forte de futebol do Corinthians aqui no Mesa Redonda. Eu devolvo para vocês, viu, Flávio? A princípio, todos os jogadores já passaram por aqui. Não teremos mais Renato Augusto, Cássio, como a gente previa. Então, devolvo para você. Alguma novidade pintando, eu te chamo, tá bom, Flávio? Um abraço. Obrigado, Zé Paz. Excelente trabalho, como sempre. Miller, a sua pergunta para o Rony. Então, você estava citando dos problemas que já teve quando você chegou no Palmeiras, né? E a gente sabe, né? Eu sei perfeitamente como é você estar num time e às vezes o treinador não te coloca, não tem confiança no seu futebol, né? E isso também prejudica bastante a prática de jogo, de treinamento no dia a dia. Foi esta dificuldade que você teve também, que o treinador não entendia a tua posição certa, ou a confiança que o Abel dá para você? Com certeza, muitas das vezes isso acaba atrapalhando um pouquinho, com certeza, né, o jogador. Às vezes você vem numa expectativa e ou você não está conseguindo jogar e muitas das vezes o jogo não flui, né? Não flui para o seu lado. E também tem essa questão, né, de você não jogar. E às vezes você vem com uma expectativa de jogar até por ser contratado, né? E às vezes as coisas não acontecem. Mas só que eu sempre falo que se a gente deixar isso, né, entrar na sua cabeça e você achar que isso tá bom para você, você entra numa zona de conforto e você acaba acatando isso para você, né? E eu não queria aquilo para mim, né? Eu não queria ser mais um contratado do Palmeiras e não jogar. Assim, uma opção. Não queria ser uma opção. E em todos os clubes que eu passei, graças a Deus eu tive o privilégio de sempre jogar, né? Sempre jogar. No Atlético Paranaense eu cheguei, tinha, se não me engano, 30 ou mais jogadores e já titulares absolutos, porque eu cheguei no meio do ano. Uhum. E ali o Thiago Nunes foi me botando aos poucos, né? E ele já acompanhava o meu trabalho, que na época eu fui para o Japão, na época eu voltei, né? Eu joguei no Náutico, a Série B toda, ele já me acompanhava. E ali, né, a gente foi criando uma amizade muito grande e eu sempre falei, professor, estou aqui à disposição para o que o senhor precisar. E no ano seguinte, né, eu já estava entre os reservas, absoluto, no segundo tempo já de entrar. Eu joguei o segundo todo da Sul-Americana em 2018, que o Marcelo Cirino se machucou e eu era o reserva dele na época. E em 2019, né, eu tive o privilégio de disputar o ano todo como titular. E em todos os clubes que eu passei, graças a Deus, eu sempre joguei poxa, eu falei, no Palmeiras não tem que ser diferente. Mas essa conversa que você teve com o Thiago Nunes, você não teve com o treinador quando você chegou no Palmeiras? Não. Com certeza. Não teve porque... Aí isso te travou um pouco? Isso me travou um pouco. Porque eu não tinha intimidade, né? E foi um treinador que aprovou a minha vinda, que foi o Vanderlei, que aprovou a minha vinda para o Palmeiras e tal, porque precisavam de um ponta. Mas eu não tinha essa intimidade de chegar para o professor, poxa, é assim, eu não tinha essa intimidade. E eu acredito que muitas das vezes isso acaba atrapalhando muito o jogador, por não ter uma abertura como treinador, né? Porque você não sabe como ele vai agir. Ô Rony, você é um cara muito consciente das coisas, você tem muita noção de onde você está, do problema e tal. Você faz análise, você tem alguém que te coloca essas situações todas quando há alguma contrariedade? Cara, muitas das vezes eu falo que ele às vezes lembra, mas o que mais me lembra mesmo é eu entrar no meu escritório e ver tudo que eu ganhei. Mas aquilo ali, eu falo que aquilo ali eu ganhei, eu ganhei ontem, mas aquilo já passou, eu quero outras coisas novas. E às vezes eu entro no meu escritório, eu olho, né, e vejo tudo que eu ganhei e olho para trás e com certeza passa um filme. Essa é a tua análise? Passa do escritório? Passa um filme na minha cabeça porque eu não imaginava
ganhar tudo que eu ganhei em pouco tempo. Vou fazer 3 anos no Palmeiras. Eu já Sendo ganhei, protagonista, né? E muitas vezes. eu já ganhei 7 títulos no Palmeiras. E eu sempre falo, as pessoas falam nas minhas férias quando eu fui, e aí, você já ganhou tudo, e agora? O que você vai querer? Eu falo, eu quero mais. Porque o atleta, ele é feito de conquistas, de títulos. E quando eu cheguei no Palmeiras, eu falei que queria fazer história no clube. Muitos riram, o Rony vai fazer história no clube, veio lá do interior, lá da roça, vai fazer história no Palmeiras. E às vezes, por isso que eu falo, é muito mental. Se você deixar isso entrar no teu coração e na tua mente, você não vai conseguir fazer as coisas. A confiança que você tem hoje, você não tinha quando você chegou. Exatamente. Né? Mas hoje eu olho e eu falo assim, poxa, eu não imaginava. Com tudo que eu passei no início no Palmeiras, né? A torcida mandando embora, querendo mandar eu embora e não só você. Não só não eu, só você. mas sim outros atletas que hoje estão Zé no clube. Rafael Veiga. Que hoje também estão fazendo história comigo. Olha só. E hoje a torcida, hoje a torcida ama os caras, porque eu sempre falo, poxa, cada um sabe o seu valor e cada um sabe do seu potencial, né? Basta botar isso em prática, não deixar que as coisas de fora atrapalhem dentro do seu trabalho. E eu falo, cara, tudo que eu construía, com certeza passo. Eu falo que mês em mês eu faço uma reflexão da minha vida, de tudo que eu já ganhei e o que eu tenho que ganhar. Então, eu, graças a Deus, sou um cara muito privilegiado, só tenho que agradecer a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida, né? E é difícil você sair do interior, sair da roça, onde você não tinha perspectiva nenhuma de ser, né, eu posso dizer, um cara que tem hoje um nome grande no meu estado, que é o Pará, e hoje está no clube como o Palmeiras. Eu me sinto um cara muito privilegiado. Rony, me diga uma coisa, só uma coisinha, por favor. Você, na verdade, tem 2 Libertadores, né? Sim. Poucos jogadores têm esse privilégio. O Mira, quantas tem? Um passe preciso para o bi da Libertadores, né? Para o Breno Lopes fazer o gol lá no Maracanã. Breno Lopes fazer o bi. Então, qual é a tua vamos dizer assim, a tua meta esse ano? Porque o Palmeiras tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil, já ganhou a Supercopa, né? E tem o Campeonato Brasileiro. E o Paulista. E o Paulista. Você quer ser bi-paulista, bi-brasileiro, 30 Libertadores? Tudo. O que você quer da sua vida esse ano? Botar lá no seu escritóriozinho. O que você quer botar no seu escritório a mais esse ano aqui? Cara, eu entro no meu escritório e lá tá uma bagunça, não tem nenhum como colocar as coisas assim na parede. Tem que aumentar o escritório. Ele sabe muito bem como deve ser isso. Mas, como eu acabei de falar, né, o jogador ele é feito de conquistas, de títulos. Quanto mais você ganha, mais você está ali visto, está sendo bem visto, está sendo valorizado. E esse ano, graças a Deus, já começamos com um grande título, em cima de um grande time, que foi o Palmeiras. Era um título que eu não tinha, que era a Supercopa. Mataram o Flamengo. E a gente... Do Vitor Pereira. E nós temos outras competições, né? E eu graças a Deus já sou bicampeão da Copa do Brasil, bicampeão do Paulista. E é lógico que, cara, quanto mais competições você tiver, melhor para você, melhor para o seu currículo. E com certeza, acredito que não só eu, mas a minha equipe toda tem só um pensamento que é vencer todas as competições. Mas como o professor sempre fala, a gente tem que pensar, né, em competição. Agora a gente está disputando o Paulista aí, já vamos ter alguns jogos ainda para disputar, para classificar para as quartas. E eu acredito que pensando por etapa, né? Primeiro vamos pensar no Paulista, depois vai começar, né, a Libertadores, depois também começa a Copa do Brasil e depois começa o Brasileiro de novo, que é aquela maratona de jogos.
E vamos pensar em todos, com certeza. A fome é total, né? Olha, Sim, Rony, é o seguinte, aqui a galera tá bombando nas redes sociais, muita gente mandando mensagem pro Rony. O Bira Farias falou o seguinte: atenção, Michele, se tocar o telefone é alerta de gol do Rony, é verdade. Então, pessoal, já muita gente mandando mensagem aqui pro Rony. E o Luiz Augusto Gonzaga da Silva, ele é corintiano. E ele falou: parabéns pelo programa. O Rony aí hoje fala pra ele que ele vem jogando muita bola e pede pra ele não fazer mais gols no nosso timão. Então, assim, os corintianos aqui também reverenciando o seu talento. Eu já fiz isso quando ele chegou. Para de fazer gol do Corinthians. Rony, para com isso. Pega leve com o meu São Paulo também. 2 gols logo de cara no Corinthians. Ele perde o emprego. Ele não... Aí ele falou... Não faz gol no São Paulo. Mas você sabe o que ele falou pra mim? Aí os caras falam, põe outro no lugar dele. Mas você sabe o que ele falou pra mim, educadamente? Chico, foi sem querer. Foi sem querer. Olha, e só pra Como dizer dizia o o seguinte, Chaves, né? Sem querer querer. o pessoal aqui, então temos presentes, tem camisa do Palmeiras, hashtag Mesa Redonda no Twitter, camisa do Corinthians, hashtag Mesa Redonda no Twitter, a gente vai se conversando pra você ganhar esse presentão. E muita gente perguntando pro Rony: Rony, você foi muito persistente, muito consistente nos seus treinamentos pra fazer aquele gol de bicicleta. Como que foi esse processo? Porque depois muita gente brincava, dava risada, né? Porque às vezes erra a bola e tudo mais. E como que você criou e como que você lidou com tudo isso até chegar ao ápice e fazer o gol mais bonito do ano passado? Antes de você responder, Rony, o processo da bicicleta, conta pra gente. Bom, o processo da bicicleta ela tem uma história, né? Você tentou contra o Corinthians, você quase conseguiu, hein? Você não pegou em cheio, mas você deu a bicicleta. Eu tentei porque muitos torcedores pediram pra eu fazer. Você pulou e encaixou no canto, né? Eu tive a oportunidade de... Aliás, tive 2, né? A outra eu queria dar uma assistência pro... Você fez uma bicicleta cruzando a bola, né? Então, a tentativa de bicicleta, ela começou no começo do ano. Acredito que não foi no começo do ano, não foi só no Palmeiras que eu já tentei no Atlético Paranaense também. Teve alguns memes no passado que na final da Sul-Americana o cara errou pênalti, eu fui e tirei a bola de bicicleta. Inclusive foi eu que deu pênalti no cara ainda. E quando o cara errou foi um alívio total. E tentei algumas vezes no Atlético Paranaense, mas nenhuma deram certo, né? Mas também nada de meme, assim, de tipo, você vai tentar a bicicleta hoje, você vai tentar a bicicleta hoje. E isso começou no Palmeiras, que eu comecei, né, a tentar insignificamente todos os jogos. E por conta de tantos memes que aconteceram, né, e me incentivou mais a fazer. Mas era uma coisa que saía naturalmente, eu não sabia explicar. Você não treinava? Não, eu treinava com o filho dele. Treinava com o filho dele na sala. E você não se machuca quando cai de bicicleta? Porque você cai de costas, não é? Não, mas na sala tudo bem, mas no campo não, né? Não, no campo você tem um modo de cair, né? Tá. Você tem todo um jeito de cair. Eu me morro. Então, aí teve uma época que já estava virando algo assim bem... Eu estava ficando bem chateado porque eu estava tentando, não estava acontecendo, e já estava virando muito memes na TV. E até então, um dia eu cheguei em casa, eu pego meu filho fazendo e ele pega e me convida para eu fazer. Aí eu falei, quer saber, vamos fazer, filhão. Aí peguei, a gente foi, botou um puff que eu tenho lá e a gente começou a fazer, brincar, treinar. E eu falo que a minha maior incentivação por ele não ter parado de fazer foi ele, né? Meu filho, o Rony Jesus, com certeza deve estar assistindo. Beijo, filho. Aê, que Quantos anos ele tem? lindo! Quantos anos ele tem? Ele tem 5. Opa! E a menor tem 3 anos, a Estezinha. E ele foi meu maior incentivador, é um cara que é muito apegado comigo. E você foi tão abençoado, Rony. Olha só, ele fez o segundo de bicicleta no Maracanã, num clássico. Quer dizer, demorou, mas quando saiu o gol no Allianz Parque, eu tava lá, foi um êxtase no estádio, foi um grito de gol da torcida diferente.
Sim. Você deve, ó, até arrepiei, porque Eu tô arrepiado. Deve ter sentido, até porque tem toda essa história, essa ligação com Os o caras filho que estavam dele, tirando né? sarro, né? É lógico, mas assim, ó, aí foi uma emoção. 40 mil pessoas enlouqueceram, o Rony enlouqueceu, o Abel Ferreira não acreditava no que estava acontecendo. E é muito simbólico isso, né? Claro. Porque, claro, é uma bicicleta, mas demonstra justamente a persistência que esse cara teve na carreira dele. Exato. É uma metáfora. E depois ele faz de novo no Maracanã, gente. Só no Maracanã. E tem um detalhe, eu não sei dizer, mas o Flávio tem melhor memória que eu. Mas esse gol que você fez da bicicleta, acho que foi o mesmo gol que o Pelé fez uma bicicleta também, pelo Santos. Aquela famosa foto de bicicleta que ele tá... o Pelé fez o gol de placa. Não, lá ele fez Contra um gol o de próprio placa, Fluminense. mas no Maracanã ele fez um gol de bicicleta também. Ele fez Que vários. ele tá no ar, assim que, sabe? Sim, que os caras até só deixam aquela camisa movimento branca. perfeito É dele, movimento todo perfeito. branco, né? Todo branco, né? Eu acho que foi lá, Maracanã. no mesmo gol que você fez. Não sei se alguém já te falou isso. Um detalhe, Flavito, do gol do Rony de bicicleta, são 3 coisas. Primeiro, o gol de bicicleta do Rony vai confirmar. Aquele gol de bicicleta não é treinamento, é confiança. Sim. Ele estava muito confiante que ia fazer a qualquer momento o gol de bicicleta. E a segunda coisa, aquele gol de bicicleta que ele fez no Maracanã é muito difícil de fazer. Até porque ele está no meio do gol. Ele não está no lado direito aqui dele, aqui do goleiro. Ele está longe aqui. das traves também, Exatamente, né? está no meio da área, assim, no meio quer dizer, ele pegou assim, a jogada, tudo foi perfeito. Tanto é que ela entra é uma ação do atacante que o goleiro não espera, né, Rony? Sim, não. E o que o Abel falou com você quando você fez no Maracanã esse gol? Comigo ele não falou nada, mas quando chegou lá no vestiário, tava todo mundo assim, mano, não acredito que você fez de novo. Eu não acredito que você fez de novo. Eu falei, mano. Os companheiros? Nem eu tô acreditando. Ô, Rony, você falou que você costuma olhar para trás e ver o que você viveu, as dificuldades que você teve para chegar onde você chegou e isso te motiva mais. Não é isso? Sim. Vamos lembrar um pouquinho dessa história, então. Ronielson da Silva Barbosa nasceu no norte do Brasil, numa cidadezinha chamada Magalhães Barata, a 120 quilômetros de Belém do Pará. Cresceu na roça, morou em casa de barro, dormiu no papelão, jogava uma pelada no campinho de terra e ajudava a turma na produção de farinha de mandioca. Tinha muita fome de bola e fome de comida mesmo. É de se arrepiar, mas quando você chega perto e vai viver isso, é muito mais arrepiante, eu posso dizer. Porque as coisas são muito mais fortes do que se imagina, né? Você imagina você não ter um cobertor, não ter uma pasta de dente, escovar o dente com sabão. Era o que acontecia com o Rony. Escovava o dente com sabão. Sabão grosso, aquele sabão da pia. Era dessa forma que acontecia as coisas. O Rony não teve o que comer e aquela história do passarinho, isso é verdade, o Rony comeu passarinho. Da vida dura, sofrida, sem grandes perspectivas, ganhou um pai. Pai que na prática não tivera. Um pai não de sangue, não biológico. Quis o destino cruzar os caminhos do seu Hércules e do Rony. Durante esses 10, 11 anos, houve um amadurecimento que tendenciou-se à família, né? Então a gente hoje, eu posso dizer assim, o Rony só não tem o meu sangue, mas é o meu filho afetivo. A parceria deu certo em todos os aspectos, dentro e fora de campo. Base familiar é o alicerce de tudo. A base do remo, um trampolim para iniciar a aventura de tornar-se um jogador profissional e mudar de vida. A estreia dele para valer no time de cima rolou no estádio do Mangueirão em março de 2014. Saiu do banco de reservas para empatar um jogo do campeonato local. É um jogador que desde sempre a gente sabia que ia ser um vencedor, né, porque ele trazia essa energia de dentro para fora. A gente via no seu olhar, né, a sua vontade de vencer, mas não só a vontade de vencer, a qualidade para vencer.
Do Remo, onde foi bicampeão paraense em 2014 e 2015, para o Cruzeiro. Emprestado ao Náutico, destacou-se no Timbu. Deu a volta ao mundo e foi parar no Japão. Em 2017 tive a oportunidade de trabalhar com o Rony no Japão. E o Rony desde o começo se mostrou um cara muito dedicado, um excelente profissional, muito bom de grupo. Então o Rony me traz lembranças muito boas. Nós tivemos a oportunidade de visitá-lo na maternidade com a chegada do primogênito, do Júnior. Então assim, com muita alegria que a gente vê toda a evolução que ele teve, não só no Atlético Paranaense, mas agora no Palmeiras. Isso ele deixa a gente muito orgulhoso, a gente está sempre na torcida. Rony, continue sendo esse cara maravilhoso, esse cara que busca ajudar a todos. A paternidade trouxe novos desafios e responsabilidades para o homem Rony. Bem, como é teu nome? Rony. Ele como pai, para mim, ele é um exemplo. Eu vejo a forma que ele trata o Rony de Jesus, que é o meu netinho, né? E a Esther. A forma que ele conduz, por não ter tido experiência de pai, né? Ele não teve experiência de um pai presente. Teve depois dos 16, 17 já comigo lá. Mas interessante a forma que ele aplica a postura de pai para com os filhos. Cara, é fantástico isso. O Rony chega 11h30 da noite, meia-noite em casa, quando consegue vir no CT, arrebentado do jogo. E se o Rony de Jesus, pai, eu quero jogar bola, ele vai jogar bola com o Rony de Jesus para satisfazer e fazer o papel de pai. Ele pode estar arrebentado. Já teve dia que eu cheguei e tá cansado. Eu tô arrebentado. Deixa eu jogar a partida com o Rony de Jesus aqui. Chefe de família e atacante do Atlético Paranaense, Rony decolou no Furacão. Campeão das Copas Sul-Americana em 2018 e do Brasil em 2019. A peso de ouro desembarcou no Palmeiras. Tardou a desencantar, superou a desconfiança e amoleceu o coração de Abel Ferreira. Eu pedi, por favor, não me tirem este jogador. Uns gostam, outros não gostam. Eu amo ele. Eu amo ele. Indispensável para o time, falso 9 ou ponta, seja onde for, Rony virou ídolo da torcida, também pela raça. Procurou e achou o tal gol de bicicleta 2 vezes. Um prêmio pela persistência após um pedido do filho. Bicicleta surgiu com o Rony de Jesus. O Rony de Jesus cobrou e treinava bicicleta. Ele viu e aí ele pediu pro pai. Foi algo mais ou menos assim. A bike é só uma cerejinha no bolo. Carreira de recordes no Verdão. Um dos artilheiros do Palmeiras no século. Maior artilheiro do Palestra em Libertadores, 18 gols. Artilheiro do Porco na temporada passada, 23. Rony, protagonista na academia, conquistou 2 Libertadores, 2 Paulistões, uma Copa do Brasil, um Brasileirão, uma Recopa e uma Supercopa. Venha quem vier, inclusive alguém mais qualificado tecnicamente do que ele, esse Rony aí sempre vai ter um lugar na equipa do Abel. Pode dizer para eles, você tem o seu lugar, pode dizer. O seu lugar ninguém tira. Orgulho de você, Rony. Mérito de um menino pobre, lutador, que chegou a trabalhar como pedreiro, mecânico, mototaxista e que hoje brilha como estrela do Palmeiras e da própria família que carrega nas costas. O Rony é um milagre. Que ele permitiu ser, né? Tá cheio de jogador do Palmeiras aí. Qual é o melhor jogador do Palmeiras? Meu pai. Que lindo! Aê, boa, Rony. Parabéns. Hércules, por favor, chega aqui com a gente.
O homem que disse que Rony é um milagre. Hércules, boa noite. Por que o Rony é um milagre? Que não estava preparado para isso. Não tem problema. Por que o Rony é um milagre, Hércules? Porque quem convive com o Rony sabe que, apesar das dificuldades, tudo ele se supera. Todo dia é um exemplo, todo dia é uma coisa nova, né? E é difícil no futebol. O Miller sabe que foi jogador, é difícil. O futebol é difícil. Então, da forma que ele conduz e aonde ele chegou, para mim isso é um milagre. Realmente, saindo do nosso estado e passar por tudo que ele passou, o Rony, ele é um milagre. Ainda vem mais coisas, porque a gente acredita e sabe o que a gente almeja e deseja, né? Mas está na mão de Deus. Deus, ele sabe o melhor para nossa vida. O Rony dá trabalho para você? Você cuida dele? Você está sempre junto? Ele dá trabalho ou ele é um bom rapaz? Como que é o seu dia a dia ali? Que conselhos que você dá para ele conseguir essa trajetória tão bacana, tão brilhante? Com respeito ao futebol, a gente só acrescenta, né? E vai somando. Com respeito ao dia a dia de família, não tenho que reclamar do Rony, pelo contrário, como eu falei na entrevista, né? Ele é até um exemplo para mim como pai, que eu tenho filhos também. E todo dia uma novidade na vida dele, né? O Rony, o horário que chega, dá atenção para os filhos, para a Esté, para o Rony de Jesus. Apesar que o Rony de Jesus, ele espera e se for chegar 1 da madrugada, ele tá ligado lá só aguardando o horário do pai chegar, né, Rony? Ô Hércules, quem é você? Você não é o pai do Rony. Ele te trata como um pai, mas você não é o pai do Rony. Como é que você entrou na vida do Rony? Quem é você? Eu digo assim, o futebol para mim foi muito decepcionante no início, né? Mas o Rony chegou no momento certo e eu acredito que eu cheguei no momento certo da vida dele, quando a gente se conheceu, né? E o que eu quis fazer? Eu quis fazer algo diferente. Eu apliquei o que eu tive de educação, o que eu aprendi como ser humano e como homem, coloquei e eduquei ele. Dei bronca. Chamei a atenção, chamei. E o resultado está aí, né? Não somente como ser humano, como um grande profissional, como homem. Mas você é empresário dele? Eu sou empresário dele, eu sou agente também. Desde lá do Pará? Sim, desde o início. Desde o início. Eu quis fazer diferente algo no nosso estado, que a dificuldade no estado não somente é para jogador, até como para empresário. Que o nosso estado, eu acredito que eu sou o único empresário legalizado na CBF no norte, né? Lá no Pará. Lá no Pará. Não sei se já tem outro, né? Certo. Então a dificuldade não é somente disso para os próprios clubes, né? Hoje que passam por uma mudança, diretorias e tudo mais. E eu quis fazer, eu quis acreditar que ele iria me ouvir. E o resultado, tanto na minha vida profissional como na vida dele, foi onde vocês estão vendo, né? Parabéns. Muito bom, muito Parabéns. legal. Parabéns. Essa é uma pessoa que tira um garoto pobre, com todas as profissões maravilhosas, mas humildes, que não te tirariam de uma situação de dificuldade, e aparece um ser humano que muda a sua vida de uma maneira excepcional. O que você pode dizer pro Hércules? Cara, o que eu posso dizer para ele, como eu sempre falo, e é um cara que sempre esteve comigo quando eu mais precisei. Era uma pessoa que eu precisava para me aconselhar, para me orientar, né? E eu sempre falo para ele que eu agradeço a Deus por ter botado ele na minha vida, por ter me ensinado coisas que eu não tive do meu pai. Meu pai teve que sair de casa muito cedo, separou da minha mãe, então não tive muita convivência e muitos conselhos de pai e mãe. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho o privilégio de conviver com meus pais biológicos, né? Minha mãe, meu pai também. Aproveitar e mandar um abraço, um beijo para eles, né? Meu pai Marigelso, minha mãe Raimunda. E para ele, cara, eu não tenho palavras assim, porque foi um cara que sempre me ajudou, que sempre me aconselhou, um cara que me ensinou a viver nesse mundo, né? Porque é um mundo que te oferece coisas que você, muitas das vezes, se você não ter cuidado, e você acaba se perdendo, você acaba indo pro outro lado. Então ele me ensinou a ser principalmente um homem de caráter, né? Me ensinou a ser um homem de verdade. E graças a Deus eu falo que
para mim, eu considero ele como pai porque foi um cara que sempre esteve comigo e me aconselhou em tudo que eu precisava. E às vezes ele falava palavras que eu precisava ouvir, né? Às vezes puxava a orelha, puxava e não passava a mão por cima da minha cabeça. Então, te educou, né, Rony? Me educou a ser hoje a pessoa que eu sou. Né? Então, o Hotel disse que te ama. Você ama o Hércules? Com certeza, sem dúvida. Eu acho que vale um abraço, né? Um abraço, vai lá, dá um abraço pro Rony. Que maravilha. Sabe que ele falou que eles nunca brigaram. E ele conheceu o Rony quando o Rony tinha ali 17 para 18 anos de Parabéns, idade. Um bastidor para vocês. Obrigada, Viu, Flávio, que é importante também. O seu Hércules, durante a confecção dessa reportagem, ele revelou para mim também que ele fazia questão que o Rony se reaproximasse do pai num determinado momento nessa linha do tempo. E isso, para mim, demonstra... a boa vontade dele, né? Sim, e uma ausência de ego da parte dele, né? O que tem que ser feito, será feito. E o Rony, acho que seguiu esse conselho, tanto Rony, que mandou um beijo pro pai dele. E Rony, só uma coisa que fica no ar, né? Como é que é o seu relacionamento hoje com o seu pai e com a sua mãe? Bom, conta um pouquinho da sua história, porque você já deve ter contado e já contou muitas vezes a sua história. E a gente que está em São Paulo, né, essa cidade, uma das maiores cidades do mundo, e que vê tanta coisa, a gente não imagina como o nosso país ainda é carente de tantas coisas. E o Rony vem lá do Pará, né, no interior, né, do Pará, não é? E então, assim, conta um pouquinho para o nosso telespectador, porque esse programa chega no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né, agora com as redes sociais, e você, como o Hércules disse, e o Alexandre Silvestre muito bem falou na matéria dele, você é um milagre, e você é uma inspiração para muitos jovens que estão todos os dias lutando, saindo de casa às 5 da manhã, como a gente vai até fazer uma reportagem especial aqui no Gazeta Esportiva para mostrar, pegando trem, pegando ônibus, andando a pé, até conseguir chegar para jogar, né? Tanta gente batalhando. Então, conta um pouco dessa sua história. Você tem uma origem muito humilde, né? E aí você conta pra gente toda a sua história e fala dessa parte da sua família, do seu pai e da sua mãe. Por favor, Rony. Bom, a minha história é bem longa, assim, se tiver tempo, assim... Temos até às 11, são 10 e 13, vai. Tem até às 11 para você explicar a tua vida. Esta é a sua vida. Como diria meu avô, né? Esta é a sua vida, Rony! O J. Silvestre. Bom, eu saí do interior muito cedo, eu tinha... na época, vou contar um pouquinho da minha história no começo, né? Como foi bem falado no vídeo ali, a gente muitas das vezes não tinha nem pasta para escovar dente, não tinha o que comer, né? E na época nós éramos uma das famílias mais pobres do interior, nós morávamos numa casa de barro e na casa não tinha colchão, não tinha parede, mas não tinha janela, não tinha porta. E era uma das mais pobres do interior. Que a minha cidade, ela fica uns 20 a 30 minutos do meu interior, que é a Vila Quadros, né? É a minha primeira vila da minha cidade. E eu saí de casa muito cedo. Na época, minha mãe separou e a gente foi morar com o nosso avô, né? E a minha mãe, na época, arrumou um marido, foi morar com o marido dela, e ela ajudava a gente como podia, né? E a gente passou a morar com nossos avós. E na época a minha avó faleceu, que cuidava da gente, que ela tinha aposentadoria, botava comida na mesa. E a gente passou a ficar com meu avô. Só que meu avô não parava muito em casa na época. E nós passamos a morar, somos em 5, né? Eu tenho 4 irmãos. E a gente passou a morar com nossos avós. E na época, a minha avó faleceu, aí meu avô saiu meio que de casa. Aí nós ficamos com meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho, ele teve... Eu sempre falo que era ele para ser o jogador e era eu para estar seguindo o passo dele. Porque na época ele era bom de bola.
mas só que não tinha ninguém para investir nele. Né? E eu sempre falo também que quando eu vi ele jogando, as pessoas iam dos interiores mais próximos buscar ele para jogar. E aquilo, pô, eu achava muito legal. Pô, os caras vão vir... Tipo, às vezes a gente estava na roça capinando e aparecia um cara lá do nada, assim, eu vim te buscar para jogar. Bora. Como ele chama? Robson. O Robson. E todo mundo do interior, às vezes eles fazem uma seleção dos outros interiores da cidade, né? E vinham buscar ele para jogar. E aquilo ali meio que ficou nítido, assim, que eu falei, pô, eu gostei disso. Eu gostei disso. E aquilo fiquei na cabeça. Né? Só que ele teve que cuidar da gente muito cedo. Ele teve que ser, né, o homem da casa ali. Ele teve que botar comida pra gente. Ele arrumou mulher e também nasceu o primeiro filho dele. E ele teve que ser, né, já era pai da gente e depois ficou, teve a família dele. Aí depois a minha mãe voltou, né, separou do ex-marido dela lá e voltou para morar com a gente. E foi a maior felicidade da nossa vida, foi ter a nossa mãe de volta. E aí você já tinha quantos anos, Rony? Na época eu tinha 12, 13 anos. E ela voltou, foi a maior felicidade eu acredito para mim, da minha vida, porque às vezes a gente ia na escola e às vezes tinha Dia das Mães e a gente não participava porque não tinha, porque tinha que estar pais presentes e era a maior tristeza das nossas vidas. E eu acredito que poxa, às vezes você acaba, né, quando sua mãe volta, assim, você tem aquele privilégio de ter ela por perto e a gente acolheu ela com todo o amor, com todo o carinho e se reúne de volta, né, e na época a gente não tinha muito contato com nossos pais, com meu pai, no caso, e depois ele passou a ter contato com a gente, né, e aí, pai, como é que tá? Porque a gente queria saber, a gente queria ter os nossos pais de volta, claro, né, pelo menos contato, pelo menos... Aí depois ele apareceu de um tempo e a gente fez a festa, fomos para casa dele, fizemos uma festa lá e a gente passou a ter contato com ele de novo, a conviver com ele. Na época eu tinha 13, 14 anos e hoje, graças a Deus, nós temos uma relação muito boa, né? Hoje minha primeira venda, eu construí a casa da minha mãe. Lá no Pará? Lá no meu interior. Tá. Eu tive o privilégio de deixar ela bem, graças a Deus. A minha primeira venda, não quis nada pra mim. Construí a casinha dela lá, deixei ela tudo chique, que ela fala. É casinha ou é casona? Uma casinha. Uma casa boa. Uma casa boa, a estabilidade Ela merece. Que é uma mulher guerreira também, que ajudava a gente da melhor maneira possível. E na época que eu saí de casa, eu ia fazer 16 anos, eu falei, mãe, eu vou para Belém. Um rapaz que me levou para Belém para fazer teste. E eu falei, vou para Belém. Ela falou, tem certeza que você quer isso? Eu falei, quero. Tem que arriscar. Ou eu dou ou ser jogador, na época tava na época do Neymar, tava naquele negócio de, pô, o Neymar tá bem novo e tal, tá virando profissional na época. E você cria uma expectativa, porque eu fiquei com aquilo na cabeça, pois todo mundo do interior vem buscar meu irmão e eu quero ser igual a ele. E na época eu comecei a jogar no interior, comecei a jogar por lá e me destaquei. E aquilo que eu queria, e eu vi que realmente, poxa, que você bota uma coisa na cabeça, se você quer, você consegue. Olha só. E aquilo aconteceu. Mas só como quando se trata de interior, às vezes a diversão lá é festa, jogo, aquela coisa que você tem no interior. E eu queria aquilo pra mim. Aí, no decorrer do tempo, as coisas começaram a acontecer, eu comecei a me destacar, comecei a jogar no time do meu irmão lá e a galera viam, me chamavam para jogar. E cara, eu rodei todo o meu interior praticamente, aqueles interiores por perto ali eu rodei todo.
E foi onde eu me destaquei, né? No time do meu irmão até Grêmio da Vila Quadros lá, tem até hoje, ele que comanda lá. Hoje tem todo final do ano a gente faz um campeonato lá que é o do meu irmão, que é o do Grêmio lá. Ele continua... Você ajudou ele? Sim. Ele continua também trabalhando com futebol? Ele trabalha no futebol? Bom, meu irmão não trabalha com futebol, né? O meu irmão, ele trabalha lá na comunidade, né? E ele tem um time. Foi o time onde eu comecei, né? Que é o Grêmio da Vila Quadros. Grêmio da Vila Quadros. Todo ano eles fazem a camisa e eles mandam pra mim. Que cor que é? É azul mesmo. É o mesmo, do Grêmio mesmo? É tipo um símbolo do Grêmio, aí só que tem Grêmio da Vila Quadros. Que legal. Mas tipo, aonde foi eu comecei, tipo, a minha casa é aqui, o campo é aqui do lado, dá 2 passos e eu tô dentro do campo. Quintal de casa. E graças a Deus eu procurei estabilizar toda a minha família, né? Todos os meus irmãos são... E você fazia esses jogos de futebol assim, né? Que você ia jogando, mas você trabalhou como motoboy, como o Silvestre falou, você trabalhou como pedreiro, tudo sempre trabalhando, fazendo alguma coisa e futebol, é isso? Sim, eu sempre trabalhei na roça quando eu morava no interior, né? A gente sempre trabalhou na roça, né? Como vocês viram ali fazendo farinha, a gente fazia muito aquilo e se virava como podia. Né? E na época que eu fui para Belém, eu achei que seria bem fácil assim, conseguir alguma coisa, mas foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, que primeiro foi ficar longe da minha mãe, passar o aniversário meu e passar o Dia das Mães longe da minha mãe. Foi uma das coisas que me motivou mais a querer algo para minha vida, né? E eu sempre falei que ali eu estava ali por eles. Eu saí muito cedo de casa porque eu tinha que dar algo melhor para minha família. E foi aonde eu falo que foi superação, porque não foi fácil, né? Às vezes eu ia treinar, não tinha ônibus, não tinha dinheiro para o ônibus, às vezes pegava carona. De jogar bola? Eu quase desisti. Por quê? Que episódio foi esse? Foi numa época que eu já estava no Remo, no clube do Remo. E joguei o Sub-20. Na época eu tinha idade ainda para jogar Sub-20. Eu tinha 18 anos, eu ia fazer 18 anos na época. Foi quando a gente perdeu a final Sub-20 no Paraense. E automaticamente você fica de férias. Aí teve uma competição, eu terminei no final da competição Sub-20 como titular. E tinha uma competição que era uma Copa Norte, que você classificava para a Copa do Brasil. Que foi na época que o Remo foi muito bem na Copa do Brasil, que jogou contra o Flamengo, ganhou o Flamengo, que saiu, se não me engano, na semifinal da Copa do Brasil em 2014. 14 ou 15? Não, acho que foi 14. E eu fiquei muito triste porque não me chamaram. Não me chamaram e eu falei, poxa, então, para mim... Se eles me chamaram agora é porque eu estou fora do plano e tudo mais, é melhor eu dar uma parada, porque na época eu voltei, só que eu fui para treinar, só que eu não treinava. Eu ficava lá só para completar o time, para ver se dava vaga para mim. Então eu estava gastando mais do que eu devia. Então para mim gastar com passagem era melhor eu guardar o dinheirinho e mandar para minha mãe, né? Que na época eu comecei a trabalhar, que eu deixei o negócio do lado de jogar, eu não recebia dinheiro do clube. Então eu tinha que me virar para ir treinar, né? Então eu comecei a trabalhar como mecânico de moto. Olha na época. Virava como mototáxi à noite, né? Eu estudava à noite, mas depois que eu chegava do colégio, eu tinha que, né, tirar um tempo para ganhar o meu dinheirinho. E no decorrer do tempo, né, eu deixei essas coisas e eu vi que ajudante de pedreiro estava dando mais dinheiro. Então eu falei, se não der aqui nessa aqui, eu vou ficar nessa... mais que futebol. Mais que futebol. Então, eu comecei a trabalhar como ajudante de pedreiro, ganhava R$200 por semana. Eu falei, poxa, já tá bom já, vou ganhar R$200 por semana e vou ficar bem. E na época eu já não tava mais, só jogava pelado, jogava em arena. Não jogava mais em campo, assim, jogava mais em arena. Jogava em campo quando eu ia pro interior, jogar no time do meu irmão lá, jogava o campeonato lá. E depois, na época, eu recebi uma ligação que eu vou falar que mudou a minha vida, porque
foi aonde tudo começou. Eu falo que ali começou tudo. Foi onde eu recebi uma ligação que meu nome estava escrito na Copinha São Paulo. E eu nunca imaginava e nunca passou na minha cabeça que o meu nome estaria ali para disputar a Copinha São Paulo em 2014. Olha. E eu recebi uma ligação de um treinador, que é o Walter Lima. Perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei, eu até chamei de professor. Professor, estou trabalhando com isso aqui, estou fazendo bico, estou me virando Nossa, como você nem eu estava posso. treinando com ele. E na época, ele me perguntou se eu queria jogar futebol ainda. Nossa, olha isso. Aí eu falei, a única coisa que eu sei fazer de bom, assim, realmente de verdade, uma coisa que eu amo, que é jogar futebol. E ele falou assim, o teu nome está escrito aqui na Copinha São Paulo. Por incrível que pareça, o teu nome está aqui. E fazia 1 ano que eu não aparecia no clube. Olha isso. E ele falou, eu vou ligar, mas eu não sei se realmente é esse nome. Porque antigamente você trocava de número. Quem pôs o nome lá? Deus escreveu o nome dele. Deus. Eu falei pro Hércules aqui, eu virei e falei, foi Deus que escreveu o nome dele. Então, naquela época, você trocava de número de celular toda hora. E deu certo. E por incrível que pareça, eu não trocava meu nome, porque eu não tinha dinheiro. Eu vou trocar como? Não tinha dinheiro para trocar de número. E era o mesmo celular, era o mesmo número. E ele perguntou se eu queria jogar. Eu falei que sim, porque era a única coisa que eu amava, de paixão, de fazer mesmo. Ele falou, vai ter um amistoso contra o profissional, que era do Clube do Remo, em tal lugar. Rapaz, eu vesti a minha roupa de manhã cedo, já estava lá, estava esperando o ônibus. Eu fui o primeiro a chegar. Eu cheguei lá, aí tinha alguns jogadores que já tinham jogado comigo, né, no final, e já conhecia, então já estava bem entrosado com eles já. A gente, foi muito bem, um amistoso contra o profissional, fez 0-0 o jogo. E aí nós viajamos para cá, para São Paulo, pegamos 8 dias de ônibus, passamos o ano novo na estrada, né? Na época você tinha que sair de lá antes do ano novo. Para mim, tanto faz se era ano novo ou Natal, eu não tava nem aí. Tudo era festa. Eu não tava nem aí, eu só tava com um pensamento de vir aqui na Copinha São Paulo e me destacar. E graças a Deus, né, aconteceu tudo certo, nós jogamos contra Corinthians. Até quando eu cheguei no Palmeiras, eu joguei Inter de Limeira e Palmeiras, que ainda estava com torcida ainda. Foi o último jogo com torcida. E passou um filme na minha cabeça porque eu joguei naquele estádio ali. Remo e Corinthians. Nós empatamos 1-1 o jogo, na época do Malcom, e outros jogadores que jogaram comigo no Atlético Paranaense estavam lá no jogo. E passou um filme na minha cabeça ali, eu falei, poxa, eu joguei nesse estádio aqui alguns anos atrás e eu me destaquei aqui. E passou, e é lógico que passa um filme na sua cabeça. E depois eu voltei, né, o nosso time não conseguiu classificar, mas a nossa equipe foi muito bem, foi um dos anos melhores que o clube teve na Copinha São Paulo. E foi onde vários jogadores subiram profissional. E quando foi profissional, desci, né, voltamos, mais 7 dias de ônibus de novo. Meu Deus, aí mais o 8 ônibus dias. voltou mais rápido, foram 7 dias, meio e 8. Voltou mais rápido, Mas voltei a treinar na base, né, fiquei fixo, né, já estava recebendo o ajuda de custo já do clube. E na época, eu sempre lembro que essa história é bem legal, porque às vezes a gente não recebia, né? E o clube, financeiramente, o clube não tinha condição. Ô Rony, antes de você contar essa história, eu posso dar um recadinho aqui? Sempre. Vamos lá. E aí a grande história, Rony? Aí voltou em 7 dias depois da Copinha e... Tentamos voltar, né? Depois eu estava até contando para ele aqui. Tem uma história que na época que a gente terminou o jogo contra o Corinthians, a gente não classificou, né, na Copinha. Para voltar deu uma maior confusão, porque não tinham pagado o motorista, não tinham pagado o ônibus para voltar. E na época a gente
tava assim, meu, a gente vai, como é que a gente vai? Só que na época deu um rolo lá e deixaram meio que só a gente aqui em São Paulo, né? E como a gente estava hospedado no mesmo hotel que o Corinthians, e os caras viram o negócio lá e eles queriam ajudar a gente, perguntando se a gente precisava de alguma coisa, jogadores do Corinthians, porque é um time grande e já recebia um salário e a gente não. E os caras queriam ajudar a gente e a gente falou que não, os caras estavam resolvendo lá. Foi bem legal a atitude dos meninos da base do Corinthians, né? Que legal. Tentaram ajudar a gente. Tem na algum época. que está titular hoje no Corinthians? Que é Não, na época mudou faz tempo, tudo, hein? né? Na época. E eu me lembro bem pouco assim da afeição dos jogadores, né? O que eu lembro era que se destacou mais na época foi o Malco, né? Que foi para fora do Brasil. E voltando, nossa, a gente fez várias paradas, né? Que os caras não pagavam. A gente parou na época, eu lembro que a gente parou em Goiás. Eu falo, se os caras não pagarem, vocês vão ficar aqui mesmo. Meu Deus, olha. E a gente, eu querendo chegar logo em casa, vontade de chegar logo em casa, né? E sabendo que tinha feito um bom trabalho, né? Me destacado porque na época vieram várias especulações de times atrás de mim. Eu fiquei bem feliz assim, porque eu sei que eu tinha dado o meu melhor e eu sei que teve clubes que me procuraram, né, na época, mas não foi nada concreto. E até que chegamos lá em Belém e voltei a treinar na base, né? E não pagaram o motorista. Eu acredito. Acho que pagaram. Eles falaram que pagaram, né? Tomara que sim, porque os caras fizeram um bom trabalho com a gente. E eu falo que teve um amigo meu que a gente ganhou, na época, o nosso primeiro ajuda de custo foi R$10. E ainda era naquela ajuda de custo que tinha tipo um plásticozinho no meio, aqueles R$10, não sei se você lembra. E a gente começou a bater foto. Meu primeiro ajuda de custo aqui do clube. Eu tinha essa foto, mas eu perdi essa foto, cara. Eu troquei de celular e acabei perdendo. Mas é uma emoção de você ganhar seu primeiro ajuste de custo num clube. E depois subir, né, profissional. Né? Fiz a minha estreia na época que todo mundo estava com virose. Ele falou que foi um milagre porque realmente foi Deus que fez eu voltar para o futebol. Cara, entrou o teu nome no lugar onde você você não sabe como. Entra uma virose para você jogar. Tem alguma coisa aí, né? Eu acho que o Hércules tem razão. Em poucos minutos faz um gol, né? Você foi produto de um milagre. Mestre Helena, conhecemos muitos milagres na história do futebol. Queria que você falasse um pouquinho a respeito de tudo que está ouvindo. O Rony é uma figura milagrosa, como milhões e milhões de brasileiros que são criados na miséria, na pobreza, e que não têm a sorte e o talento do Rony para conseguir se recuperar na vida. Mas eu estava aqui me lembrando de uma conversa que eu tive com o Leônidas da Silva, na Floresta Negra, lá na Alemanha, na Copa do Mundo 74, quando ele era comentarista da Jovem Pan, da equipe do Osmar Santos, e ele me confirmou o que se dizia, mas eu não tinha provas, de que o inventor da bicicleta, esse lance sensacional que o Rony recuperou depois de muitos anos, né? O verdadeiro inventor foi o Petronilho de Brito. Petronilho de Brito, que era um centroavante, que jogou no final dos anos 20 e dos anos 30, principalmente jogou no Peñarol, e era um jogador, era irmão do Valdemar de Brito, o descobridor do Pelé. Você veja como a história vai se ligando, né, de forma bem curiosa. E eu queria lembrar esse detalhe para o Rony. Rony, você, quando acender a sua velhinha, dê um breve movimento em direção à lembrança desse Petronilho de Brito, que é o cara que inventou isso, que está te dando
cartaz e fama? Bom, é como você falou, tem movimentos e eu acredito que essas lembranças elas vão ficar marcadas na minha vida. Eu acredito que não só da minha, mas sim de todos que acompanharam. Não vou falar que só da torcida do Palmeiras, porque teve outros torcedores de outros clubes que também me parabenizaram, né? Porque é difícil, cara, é muito difícil você fazer eu posso dizer que é uma obra de arte, porque eu já vi e revi esse lance e vi outros gols de bicicleta que tiveram. Como eu vi também do Cristiano Ronaldo, que ele pega a bola estava muito alta e ele conseguiu dar uma bicicleta extraordinária. E o movimento é sensacional, cara, é sensacional de ver, porque é impressionante que você sabe que você tem a capacidade de fazer, mas se você não tiver, né, não tiver a confiança e deixar com que as palavras negativas que você ouve, você não deixar isso entrar na tua cabeça, você não consegue fazer. E o salto mortal? Você dá depois dos gols? Então, mortal isso já sai naturalmente. Isso daí do interior já, todo mundo me pergunta, eu falo isso daí. No seu primeiro gol no profissional, você dá o salto mortal. Isso daí é brincadeira de interior, cara. Isso daí é brincadeira de interior. No primeiro gol que eu fiz com a camisa do time do meu irmão, eu fiz o mortal. E eu não sei por que eu fiz. Eu não sei como você fez. Porque a gente brincava muito. Eu falo que quando no interior a gente não tinha brinquedos, nós inventávamos nossa própria brincadeira. E essa brincadeira aí que eu inventei de ficar pulando de cima do muro virando mortal na escola. Meu Deus, Rony, que perigo. E isso pegou. Como é que é a história? O muro da minha escola é mais ou menos dessa altura. Sim. Tranquilo, olha o tamanho do muro. A gente subia de cima do muro. 2 metros. Mais ou menos essa altura. E virava mortal e caía em pé. Isso ficou. A gente fazia a nossa própria brincadeira. Olha só. Mas olha... A mãe achando que ele tá na escola estudando e ele tava dando salto mortal do muro de 2 metros de altura. Flexibilidade, hein? Só que a escola é do lado da minha casa. Eu saio da minha casa. Tudo é do lado da tua casa, né? Tudo do lado da minha casa. Então, a gente fazia a nossa própria brincadeira. Às vezes não tinha brinquedo. Quando ganhava um carrinho, já era uma coisa de Você passou fome? Chegou a passar fome? Passei fome. Passei fome, não só eu, mas também meus irmãos passaram. E eu falo assim, que na época, como você falou, eu não tinha brinquedo. Eu não tinha brincadeira não tinha um carrinho para ficar brincando. E quando ele falou do meu filho ali, eu sempre falo que o que eu não tive na minha infância, eu procuro dar para ele. E você comia o quê? Estava com fome. O que você fazia? Não tinha comida? Mas o bom vai aparecer aí. Eu comia... Porque na época assim, né? Na época... A gente não tinha condição de comprar uma carne. Não tinha condição de comprar muitas das vezes nem um ovo, né? Porque o ovo era 25 centavos e às vezes você não tinha. E você tinha que se virar. Ou você morria de fome. Você tinha que viver igual índio, sabe? Você tinha que ir pro mato caçar. Você tinha que fazer coisa para matar os animais. Na época a gente comia passarinho, eu falo hoje porque eu comi, não tinha o que fazer. Era o que tinha. Sobrevivência, claro. E como se tem muita fruta no interior, os passarinhos gostam muito de fruta. E jaca, os passarinhos vinham em cima e meu avô fazia paneiro. E como o paneiro é grande, você botava
botava a jaca debaixo do paneiro e botava um fio e ia para trás do coisa. E isso era uma diversão pra gente também, era uma brincadeira. Porque a gente já contava os minutos pro dia amanhecer pra gente ir lá para debaixo da mangueira e pegar os passarinhos pra comer. Então, cara, hoje eu falo até hoje, se me derem passarinho, eu como passarinho porque é muito gostoso. Ah, que bonitinho. Ah, então você fica sossegado que eu como junto com você, que eu também gosto. É muito bom, cara. Olha, gente, eu quero dizer aqui que nas nossas... Hoje esse programa está muito emocionante, né? Haja coração e a repercussão aqui, muita gente, corintianos, são paulinos, claro que palmeirenses também, todo mundo emocionado e todo mundo muito tocado com a sua história, inclusive eu, porque você é realmente um exemplo para todos nós de perseverança, de consistência e tudo mais. Tereza Montuori dizendo que está encantada com a história do Rony e o Edson Tereneco dizendo: Rony, você é um grande guerreiro, você consegue mostrar a sua emoção e a sua alegria de viver nos seus gols com as suas cambalhotas. Você é um show, um exemplo para toda a garotada e para todos nós. Gente, me desculpem, mas é que eu fico emocionada com a história dele porque eu me identifico com algumas coisas que ele fala, eu penso na mãe dele, eu penso nele com o filho dele, né? E isso é tudo muito inspirador, creio que para todos nós. Vamos aos presentes, se eu conseguir falar. A bola da Topper, presente da loja Gol de Placa de Santo André com a camisa do Palmeiras, vai para Cristiane Souza Meira. O marido dela não está passando por uma fase muito boa, né, Cris? Então, pelo que ela contou aqui na história, mas agora eu quero que você fique bem contente, viu? Você e seu marido, uma semana para pegar o presente aqui na TV Gazeta. A nossa produção vai entrar em contato com vocês. É para dar outro presente já? O outro presente, camisa do Corinthians tamanho GG, vai pro Valdinar Gouveia de Araújo. Valdinar Gouveia de Araújo, também uma semana para pegar o seu presente. A nossa produção entra em contato amanhã com vocês. Primo, se você me arranjar um guardanapo, eu agradeço, porque a história do Rony é emocionante. E, Rony, depois que você passou por tudo isso e comeu o passarinho, e depois você entrou no time, começou aí depois já a jogar, e aí você já tinha mais ou menos, quando você voltou aqui de São Paulo, você tinha quantos anos? 16, 17? Eu ia fazer 18 anos. Ia fazer 18 anos. Muito bom. Eu ia fazer 18 anos porque tem coisas que eu estava até falando para ele, tem coisas que eu me recordo muito pouco, né? Porque eu falo que as coisas para mim aconteceram muito rápido. Então, com tudo que acontece na sua vida, você acaba esquecendo um pouquinho, né? Mas na época, graças a Deus, aconteceram as coisas tão rápido, eu me tornei profissional. Você ficou quanto tempo no Remo? Eu fiquei no Remo 2 anos. Contando com a base, eu fiquei uns 4 anos no Remo. O Santos tem maior dificuldade de ganhar. Hoje ganhou de 4-0. Vamos ver os gols do Santos? Vamos lá. O Peixe recebeu a Portuguesa e olha, foi um amasso do Peixe, hein? Começando com o Marcos Leonardo, que abriu o placar aos 2 minutinhos de jogo após essa bela tabela com o Lucas Lima. 1-0 Peixe. E não é que a dupla estava afiada? Após vacilo do Marazagão, Lucas Lima, ele de novo, avançou e serviu na medida o menino da Vila. 2-0 Peixe, 2 de Marcos Leonardo em menos de 20 minutos. Pouco depois, Speed Mendonça guardou o dele, goleada alvinegra, 3-0. E ainda no primeiro tempo, a situação da Lusa piorou. Marazagão acertou o cotovelo no rosto de Sandri e foi expulso. E com 1 a mais não teve jeito. O Peixe não teve dificuldades para ampliar com o Mendonça de novo, que aproveitou o escanteio bem batido pelo Lucas Lima e definiu o placar. Santos 4, Portuguesa 0. Rápido intervalo, já nós vamos querer saber do Rony. Ele disse que passava fome com um monte de amigos. Ainda há algum contato com esses amigos? Algum deles virou jogador de futebol? Ele vai lá na cidade dele ainda? Rápido intervalinho, a gente volta já. Michele, temos já o resultado da enquete? O resultado da enquete, o que vai dar no clássico de Santos e Corinthians, né, na próxima rodada do Paulistão, e vai dar vitória do Santos, viu?
47% dos votos. O Corinthians está com 35%, empate está dando 16%. Só tem palmeirense vendo o programa. Palmeiras. Só tem palmeirense vendo o programa, os caras vão votar no Corinthians. Só tem o Santos aqui hoje nas redes Ô, sociais. Rony, daquele pessoal que convivia com você, que passava fome com você, que jogava bola com você, mais alguém virou jogador? Bom, na época que eu morava no interior, não, né? E também que subiram comigo, poucos foram profissional na época que eu estava no clube do Remo. Poucos que vingaram, né? Milagre mais você mesmo. E a tua cidadezinha, você volta lá de vez em quando? Minha cidade todo ano eu vou. É verdade que foi a primeira vez que você passou o Natal, o Ano Novo? Teve férias que você passou com a sua mãe agora? Sim, minha maior férias foi agora, durante eu estar no Palmeiras. Porque teve toda a coisa da pandemia e também teve o nascimento da minha filha, né? E eu não pude viajar porque a minha esposa não podia pegar avião. E nós não viajamos, né, para as férias no Pará. E esse ano aproveitei, né? Eu tenho a minha casa lá que eu construí. Agora não é de pau a pique, não, né? Não, agora é... Agora tem janela, né? Agora tem janela. Na mesma cidade. Olha, só uma coisinha rápida. No meio entre Belém e meu interior. Só uma coisinha rápida. Eu quero dar os parabéns a você e a todo mundo que participou da sua vida, porque você vai fazer 2 horas de estar aqui no programa e você não cometeu um erro de português, cara. Um erro de português você não cometeu. E olha que você não teve tempo de estudar, você passou por todos esses problemas que você falou. E olha, parabéns, cara, porque a gente que é jornalista, a gente às vezes ouve coisas que assassinam a língua, né? Mas você foi perfeito, cara. Dicção perfeita, palavras colocadas, conjugou os verbos no tempo certo. Olha, parabéns, cara. Quero te dar os parabéns, pessoalmente. Você realmente virou um homem bom de bola, bom pai e excelente professor de português. Pode dar aula para quem você quiser. Rony, tem pessoas que são abençoadas. Nunca procure entender por que aconteceu com você e não aconteceu com os outros. Todos nós que estamos aqui, de uma certa forma, tivemos um dedinho de Deus em algum momento. Quantas pessoas não gostariam de estar aqui? Quantas pessoas não amariam jogar no Palmeiras, conseguir tudo que você conseguiu, mas Deus reservou para você. Usufrua, porque não é à toa. Por algo isso aconteceu. Muito obrigado por estar conosco, que Deus continue te abençoando. Muito obrigado. Salva de palmas pro Rony. Valeu. Parabéns, Rony. Obrigado eu pelo convite. E você falando nisso, eu falo que a vida, elas são feitas de escolhas, né? Deus, ele pode te dar o dom, ele pode te dar as coisas, mas tem caminhos que você, né, durante a sua vida, durante você percorrer, né, no seu dia a dia, no seu trabalho, você tem escolhas, né? E se você escolher as escolhas certas, você vai conseguir alcançar o seu objetivo se realmente você quiser. Parabéns. Um abraço. Gente, até a semana que vem. Amanhã tem Gazeta Esportiva às 6 da tarde. Tchau.